E o tema da mensagem hoje é: Deus te entende. Amém? Deus te entende. Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas dificuldades, Deus sabe dos seus conflitos, Deus sabe dos seus confrontos, Deus te entende. Deus sabe o quanto você tem se esforçado. Deus sabe o quanto você tem lutado para conseguir estar aqui nos cultos. Deus sabe o quanto você tem se esforçado para ser um bom pai, um bom marido. Deus sabe o quanto você tem se esforçado para ser uma boa esposa. Deus sabe o quanto você tem se esforçado para ser um bom filho. Deus contempla cada esforço seu, amém? Mas sempre vem um pouco de confronto. Deus sabe também o quanto você poderia se esforçar mais. Deus sabe se você tem feito o seu melhor. Deus sabe se nós estamos realmente dispostos a fazer o melhor sempre. Mas Deus te entende. E Deus, Ele é socorro, amor e misericórdia. E agora, após essa introdução, eu quero fazer a leitura. O livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Quem está me ouvindo, diga amém. Juízes 6, 11. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Preste bem atenção, Gideão estava malhando trigo no lugar que era de prensar uvas. E Deus, olhando o esforço de Gideão, vai até ele. Preste atenção, irmãos, Deus está olhando o seu esforço. Não deixe de se esforçar. Lá no seu trabalho, na sua escola, em qualquer área da sua vida, na sua igreja, no seu ministério, não deixe de se esforçar. Pode parecer que Deus não está vendo, mas Deus contempla e observa todos aqueles que se esforçam. Então Gideão, eles estavam com um grande problema. Aquele povo estava fugindo dos midianitas, porque os midianitas oprimiam o povo de Israel. E eles estavam sofrendo nas mãos de Midian. E Gideão, ele poderia simplesmente não fazer nada. Ele poderia abandonar o seu trabalho. Ele poderia abrir mão dizendo assim: parece que Deus me abandonou. Gideão poderia chutar o balde, enfiar o pé na jaca, mas Gideão continuou se esforçando, porque malhar o trigo precisava das eiras, precisava de um lugar aberto para que quando o vento soprasse, ajudasse a separar o que precisava ser separado. Então, lagar era lugar de prensar uvas e não de malhar trigo. Mas Gideão entendia que ele não podia parar e ele tinha que dar um jeito de continuar fazendo. E aí Deus contempla o esforço de Gideão e vai até ele. E olha o que Deus fala. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé está contigo. Yahvé, para quem não sabe, é Deus. Valente guerreiro. Pode passar, filho. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian.
Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Deus entendia Gideão. E Deus poderia dizer assim: olha, Gideão, eu te entendo tanto que eu estou vendo o seu sofrimento e o sofrimento do seu povo. Então eu te entendo tanto que eu vou deixar você agora no cantinho. Agora eu vou mandar os anjos para cuidar de você. Porque Deus sabia o sofrimento. E Deus poderia ter poupado Gideão. Deus poderia ter tirado Gideão da missão. Mas pelo contrário, Deus, vendo o sofrimento de Gideão, chama Gideão para uma grande missão. Ouça o que eu vou dizer: Deus te entende. E toda vez que Ele vê que você está sofrendo, Ele vai ao seu encontro. Ele cuida de você. Mas Deus ainda continua dizendo: vai nessa tua força, porque se eu te enviei, a vitória é certa na sua vida. Gideão estava ali dizendo: parece que o Senhor abandonou. E aí, irmãos, Gideão, se você for ler o texto, ele pede confirmação do chamado. Ah, se foi o Senhor mesmo, confirma para mim. Aí pela segunda vez, Gideão pede mais uma confirmação. E Deus tendo paciência. Por que Deus teve paciência? Porque Deus entende. Deus sabe da sua dor. Deus sabia da dor de Gideão. Deus sabia da dor daquele povo. Por isso que Ele foi a favor de Gideão. Então, eu não sei se você está sofrendo, se você tem sentido dores, eu não sei se você tem conflitos interiores, eu não sei a sua vida, mas Deus sabe. E da mesma forma que Ele foi a favor de Gideão, Ele está vindo ao seu favor também nessa noite, dizendo: filho, você está autorizado a chorar, você está autorizado a passar por dores, você pode até chorar, até sofrer, mas eu não estou autorizando você parar. Eu estou aqui para te fortalecer, para que você possa continuar prosseguindo em frente. Deus olhou para Gideão e chamou ele de valente guerreiro. Um homem que não parou de trabalhar, mas ele estava se escondendo. Gideão olhava para si mesmo e não enxergava um valente guerreiro. Mas olhem para mim, Deus enxerga em você coisas que nem você mesmo enxerga. Deus vê além do que o homem vê. E olha o texto 15. Olha o que Gideão continua dizendo: ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Gideão estava dizendo assim: nem condição financeira eu tenho. Eu não sei qual é a sua condição financeira, mas às vezes você olha para você e fala assim: nem dinheiro eu tenho. O meu clã, minha família é a mais pobre. Talvez você olhe para você e fala assim: eu sou a pessoa menos importante da minha família. Gideão, quando olhava para ele mesmo, ele enxergava a pessoa menos importante da família. Mas quando Deus olhava para Gideão, Deus via uma pessoa importantíssima. Deus chamou Gideão de valente guerreiro e colocou nas mãos de Gideão a missão para libertar o povo de Israel. E Deus está colocando nas suas mãos a missão de libertar a sua família, de libertar os seus amigos, de libertar as pessoas que você ama. Talvez você olhe para você e não vê potencial, mas Deus está vendo grande potencial em você. Deus não criou a gente sem potencial. Deus não criou a gente sem capacidade. Mas no decorrer da vida a gente vai desanimando. Não desanima não, irmãos. Deus está contigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Aqui nós estamos falando de Elias.
Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Elias, irmãos, a maioria de vocês sabem de quem eu estou falando. Um homem valente que orava e mandava descer fogo do céu. Mas ele recebe a ameaça de Jezabel, a mulher de Acabe. E Elias estava nesse momento cansado, exausto. Elias estava agora pedindo a morte. Elias não queria mais continuar, irmãos. E sabe o que eu digo? Deus entendeu Elias. Talvez você está cansado, querendo abandonar a sua família, querendo abandonar aquele marido difícil, aquela esposa complicada. Talvez você já não aguenta mais a lidar com os seus filhos. Talvez você já não aguenta mais a lidar com os seus pais. Talvez você já está cansado de viver e pedindo a Deus a morte. Sabe de uma coisa? Deus te entende. Ele compreende tudo o que você está sentindo. E Deus vai também em favor de Elias. Um grande homem de Deus, um grande profeta. Profeta também é homem. Homens e mulheres que pregam o evangelho, que fazem a obra, também são gente. Também tem sangue correndo nas veias, também passam por desacertos, também ficam tristes, também ficam doentes, também choram, também se cansam, também ficam exaustos. Mas Deus sempre vem em favor dos seus filhos. 5. Deitou-se e dormiu ali mesmo sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Você tem que entrar no texto comigo. Não se distraia aí não. Você tem que entrar no texto comigo para você ter noção do que o texto está dizendo. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a deitar. Preste atenção nisso. Deus entendia tanto a dor de Elias e o sofrimento dele, que o próprio Deus assou um pão para Elias. Você tem noção? A gente fica feliz quando alguém chega com aquele pão caseiro e nos dá de presente. Quem sabe fazer pão caseiro aí, irmãos? Eu gosto, viu? Pode trazer. A gente fica feliz. Agora imagine um pão assado pelo próprio Deus. E não era forno, não, irmãos. Era assado na pedra em brasa. Deus compreende tanto a gente. Deus compreendia tanto a dor de Elias, que disse assim: eu vou assar um pão para esse moço aí, que ele está muito triste, muito fraco, e eu vou dar água fresca para ele. Eu vou lá cuidar do meu filho. Irmãos, tem coisas que só Deus vai fazer por você. E Ele faz. Ele tem prazer em alimentar e cuidar dos seus filhos. Aí Deus, irmãos, deu pão quente. Olha o capricho. Pão quente.
e água fresca. Aí Elias voltou a deitar-se. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele não falou assim: Elias, olha, eu entendo que você está mal, e então eu vou deixar você de lado agora. Agora eu vou dar para você um tempo de descanso, porque a fase que você está vivendo está muito ruim, porque as coisas estão difíceis, né, Elias? Não, irmãos, Deus entendia a dor do Elias. Deus autorizou Elias chorar, Deus autorizou Elias dar uma reclamada, mas Deus não autorizou Elias parar. Deus falou assim para ele: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Deus estava dizendo assim: olha, eu até te entendo, mas quem não está entendendo é você. Eu te compreendo, mas parece que são vocês que não estão me compreendendo. Porque se eu te chamei, eu te sustento. Não está fácil, mas eu nunca disse que seria fácil. Continua, porque eu vou te dando pão e água para você continuar de pé. Aí, irmãos, Elias continuou fazendo uma grande obra. Olhe para mim, irmãos, Deus te entende. Deus sabe das suas dores. Deus está cuidando de você. Mas Deus não está te autorizando a parar. Deus não está te autorizando a abandonar o barco. Quem está me entendendo, diga amém. E assim como Gideão, Elias, Jeremias, por exemplo, se você começar a ler o livro no capítulo 1, quando Deus chama Jeremias dizendo assim, coloca lá, Larissa, por favor, Jeremias 1, pode ser a partir, põe no verso 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui. Jeremias dizendo, contudo eu respondi, ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém. Eu não passo de uma criança. Entretanto o Senhor me orientou, não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Deus estava falando assim, Jeremias, eu te entendo que você se acha novo demais. Jeremias, eu compreendo que você não se sente preparado. Jeremias, eu te entendo, meu menino, mas você vai. Jeremias não recebeu aquela orientação assim, Jeremias, tá bom, eu estou te chamando, mas tudo bem, eu te entendo, você pode ficar na sua aí porque eu vou chamar outro, já que você não está preparado. Não, igreja. Ele olhou para Jeremias e disse assim, não digas que és muito jovem. Ele estava dizendo assim, eu até te autorizo você achar isso, mas não autorizo você recusar o chamado. Ô irmãos, Deus sabe que tem sido difícil, Deus sabe da sua correria, Deus sabe que o tempo é curto, Deus sabe que todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Deus entende quando você chega cansado do trabalho e quer ficar deitado na sua cama no ar-condicionado ou no ventilador. Deus te entende, mas às vezes é você que não está entendendo. Deus te entende, mas não autoriza você ficar deitado no ar-condicionado. Deus quer você na igreja, Deus quer você buscando a face dele. Deus até entende o seu cansaço, mas você e eu precisamos entender que quando a gente vem para a presença do Senhor, Ele renova as nossas forças físicas e espirituais. Deus entende que você está cansado,
mas Ele não te autoriza a ficar descansando quando é momento de trabalhar. Quando é para o seu patrão ou para o seu cliente, você fala assim para ele: olha, hoje eu não vou te atender porque eu estou cansado. Ô patrão, hoje eu não vou trabalhar porque eu quero ficar de boa. Porque é que para Deus a gente fica: ai, eu não vou conseguir, eu não posso fazer. Gideão deu desculpa, Jeremias deu desculpa, Elias deu desculpas, e Deus não aceitou as desculpas daqueles homens. Entenda uma coisa: Deus não vai aceitar as minhas e as suas desculpas também. Estou quase terminando, falta só metade. Mateus capítulo 26, 37. Jesus levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Irmãos, olha aqui, eu estava falando até agora do Elias, do Jeremias, eu estava falando do Gideão, mas agora eu quero falar de Jesus. Jesus, ele sentiu profunda tristeza e angústia. 38. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma... Imagina Jesus falando, irmãos. Uma coisa é você me ouvir, outra coisa é você imaginar Jesus falando isso. Compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Irmãos, Jesus estava abrindo o coração para os discípulos. Jesus estava dizendo assim: a minha alma está sofrendo dor extrema. E aí ele fala assim: fiquem aqui comigo. Estou falando de Jesus, por isso que eu estou dizendo, Deus entende os seus medos, as suas dores, as suas fraquezas, as suas lutas. E aí, irmãos, ele falou assim para os discípulos: fiquem aqui comigo, vigiai junto a mim. Isso foi antes dele ser preso para ser morto. Por isso que eu não tenho dificuldade de abrir o meu coração para vocês. Tem pastor aí que ele quer passar uma pose de super-homem, mas eu não me preocupo com isso, porque eu não sou. Eu também fico fragilizado algumas vezes, eu também choro, eu também fico triste, porque se Jesus ficou, eu também posso ficar. Se Jesus pediu: fiquem aqui comigo, eu também estou pedindo para vocês, irmãos, não me abandonem, não me deixem sozinho nessa grande obra que Deus tem chamado. Fiquem aqui comigo, eu preciso de vocês. Você precisa do seu irmão que está do seu lado, nós precisamos uns dos outros. 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. O próprio Jesus, irmãos. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Não me pergunta como que ele faz essas coisas, que eu não sei te explicar. Jesus, na sua ser-humanidade, ele olhou e disse assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia o que estava por vir. Muitas chibatadas, chicoteadas, seu sangue seria esgotado. Ele sabia o que ia passar naquela cruz, ele sabia que teria as suas vergonhas, a sua nudez exposta, a humilhação que ele ia passar. Ele sabia. E ele falou assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele encerra a oração dizendo assim: que acima de tudo seja feita a tua vontade. Irmãos, a nossa vontade às vezes é de desistir. E Deus entende que você quer desistir às vezes.
A minha vontade e a sua vontade às vezes é de abandonar. Vocês acham que eu não sinto vontade de parar, irmãos? Vocês acham que eu não sinto vontade quando eu olho para a igreja e falo assim, tamanha responsabilidade que está sobre mim. Assim como Gideão, Jeremias, eu não me sentia e não me sinto preparado para fazer o que faço. E às vezes eu choro, às vezes eu quero parar. E Deus me entende, mas Deus não me autoriza a parar. Deus fala assim no meu coração, filho, eu estou entendendo, mas é assim mesmo. Toca o barco, porque se eu te chamei, eu cuido de você, da sua família. Se eu te chamei, eu te sustento e vou te dar a condição para continuar. E é assim com você também, irmão. João 11:35. Ei, você que anda chorando muito, deixa eu te dizer uma coisa. Olhem aqui na bolota preta dos meus olhos. Deus te entende. Ele entende o seu choro. Ele entende suas lágrimas. Porque Jesus chorou, irmãos. Quando Lázaro, um amigo muito querido de Jesus, morreu, Jesus chorou. Quando Jesus foi chegando perto do túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor foi ficando em agonia, aflito. Jesus chorou. Ele, como Deus, sabia que ia ressuscitar o Lázaro, mas como homem, ele sentia a dor de perder um grande amigo. E Jesus chorou. Então ele entende quando você chora. Não tenha vergonha de chorar e não se sinta menos importante, não se sinta mais fraco, porque você está passando por momentos difíceis e anda chorando muito. Jesus chorou. Mateus 27:46. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Irmãos, preste atenção, estou terminando já. Não é mais na metade, agora é verdade. Estou terminando. Preste bem atenção. No momento mais difícil de Jesus, em sua ser humanidade, ele olha como um ser humano para Deus e diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Demonstrando ali uma impotência diante da situação, mesmo tendo toda a potência. Ele poderia nesse momento falar como Deus para o homem. Ele poderia dizer assim na cruz: eu estou aqui porque a profecia vai se cumprir, e eu vim aqui para salvar vocês, e fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mas ele estava ali na condição de homem sofredor, e Jesus ali já quase morrendo, ele olha e ainda diz: meu Deus, por que me abandonastes? Ele entende quando você se sente abandonado. Ele entende quando você já está por um fio. Mas, irmãos, Deus, quando olha, ele entende a dor de Jesus, e ele falava assim, conjecturando aqui, Deus dizendo assim: filho, eu te entendo, eu sei a dor que você está passando, eu sei que não está sendo fácil, mas filho, eu não autorizo você descer daí, você vai ter que ficar até o final, porque você tem que cumprir o propósito. E é assim com a gente. Deus nos entende, mas não nos autoriza a parar. Agora, e você e eu, guarde isso.
Jesus foi até o final. Em meio a tanto sofrimento, ele não desistiu por causa de mim e de você. E nós, quando estamos no meio de um sofrimento, vamos desistir de Jesus? Não desista de Jesus, porque ele não desistiu de nós. No sofrimento ele te entende, irmãos, mas continua. Segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha, irmãos, que lindo isso. Que nos consola em todas as nossas tribulações. Irmãos, Deus vai te consolar na hora da tribulação. Quem recebe, diga amém. Para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação. Deus vai usar a mim e a você para consolar pessoas que também estão passando por tribulação, amém? Por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O Senhor é o socorro bem presente na tribulação. O Senhor não vai te abandonar. Deus te entende, igreja. Então, quando você sentir vontade de chorar, chore. Desabafa. Põe para fora. Porque nós somos assim. Frágeis. Limitados. Somos o que somos. Mas Deus não deixou Elias desistir. Deus não deixou Gideão desistir. Deus não deixou Jeremias desistir. Deus não deixou Jesus desistir. E Deus também não deixa você e eu desistirmos. Continua, porque Ele está contigo. Amém?